É, hora do Moá. Quando Lissana acidentalmente atravessou para outro mundo, cheio de fantasia e beleza, infelizmente, ela tinha se tornado uma bruxa no meio de sua execução. Morrer com uma idade tão jovem, ela não podia deixar isso acontecer. Ela tinha que escapar, não importa o que aconteça. Mas depois de sua fuga, ela ofendeu ninguém menos que o príncipe coroado. O que mais poderia dar errado? Oi, eu sou o Zakai. Está na hora do Moá, a bruxa da lua e o rei do sol. Dessa vez eu tô trazendo 20 capítulos fresquinhos pra vocês. Então, em troca eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, pra continuar me incentivando a trazer essas obrinhas pra vocês. O nome da obra sempre aparece na tela. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Lissana Castilla é uma bela jovem que é a filha de um nobre, e também uma bruxa, por isso ela é capturada por um barão chamado Marcel Barbosa, que é apenas um jovem mimado, planejando ameaçar a garota usando isso para torná-la sua esposa, porque ele sempre a desejou. Mas a garota acorrentada não é realmente Lissana, pois seu nome original é Isana. Ela era uma estudante universitária coreana comum, que foi transportada para este mundo há 3 dias, e se encontrou no corpo da mulher presa, sob suspeita de ser uma bruxa. De repente, enquanto ele pedia para ela beijar sua mão, ela chuta o barão na mandíbula, e os soldados correm para a cela, apenas para descobrir que o rosto de seu mestre está debaixo do pé da bruxa, e ela ameaça esmagá-lo se não a obedecerem. Ela ficou faminta na cela nos últimos 3 dias, e agora comanda os soldados para lhe trazerem comida, enquanto pede a Marcel a chave de suas algemas. À medida que ela se libertava, ela lembra que estava voltando para casa de seu trabalho de meio período quando de repente, se viu neste mundo. Os guardas deste mundo a capturaram apesar de sua luta, e agora ela estava prestes a ser executada em 1 hora se não escapasse. Enquanto os soldados estavam afastados, ela usou um bastão e um pedaço de pano para pular a grade da janela, pensando que as árvores poderiam amortecer sua queda, e que a dor ainda era melhor que a de ser queimada viva. Ela reuniu coragem e saltou, apenas para aterrissar no rosto do príncipe do império. Lissana ficou chocada e saiu correndo em pânico, pensando que precisava se esconder, ou então o príncipe a executaria com toda a certeza. E de fato, ele a perseguiu, montado em seu cavalo. Ele a pegou casualmente, enquanto perguntava a ela do que era culpada. O príncipe Lewis a leva ao julgamento, onde a multidão clama por sua execução, e ele age como juiz. Ele pede a Marcel que apresente o caso perante ele, e Marcel diz que testemunhou a garota entrando no altar em Gilunar 4 dias atrás, reunindo a energia da lua cheia. Ele traz mais testemunhas, mas fica claro que estão mentindo, e nem mesmo faziam isso direito. Lewis ordena sua execução, dizendo que mesmo que ela não fosse uma bruxa, ela tinha atentado contra a família imperial. Lissana estava tão furiosa que o amaldiçoou para ser atingido por um raio, e naquele exato momento, um raio cai bem na frente do príncipe, que fica atordoado por um momento, mas começa a rir, enquanto chove, perguntando a Lissana se foi ela quem fez isso. Ela está assustada, e o príncipe a leva consigo pela estrada da floresta como prisioneira, se recusando a deixar seus guardas fazerem isso por ele. Enquanto tenta dizer ao príncipe que não é uma bruxa, eles finalmente param em rio, e ela tem a chance de se limpar. Enquanto se lava no riacho próximo, ela reclama que primeiro estava na prisão de um pervertido, e agora que finalmente fugiu, estava indo para a prisão imperial. A garota fica um pouco confusa, ela pensa que era tão bonita que pelo menos deveria ser da nobreza. Enquanto os soldados a observam, eles se viram para dar um pouco de privacidade a ela, enquanto ela troca de roupa por algumas peças do príncipe. De repente ela grita, deixando o seu vestido para trás, e todos pensam que, ou ela foi arrastada pelo riacho, ou está se escondendo. A segunda opção é a verdade. Ela sobe em uma árvore, encontra um guarda e o derruba com um chute. Então, ela pega a espada dele e o ameaça, mas de repente, Lewis aponta sua espada brilhante para ela e pergunta sobre o que ela quer falar. A garota fica assustada e o ataca, mas ele logo a desarma. Agora, ela tem medo de que vá morrer nas mãos do príncipe, mas em vez disso, ele a pega, a fazendo sentar em seu cavalo. Lissana fica chocada e curiosa sobre o que ele queria, mas quando ele pergunta se ela preferiria ficar apagada, ela fica em silêncio. Ela pensa que mesmo que Lewis fosse bonito, ele era um monstro. Já que ela não pode escapar, pelo menos ela esperava provar a comida imperial antes de morrer. Mas então, o príncipe e seu grupo chegam a um lugar tranquilo na floresta, e ele diz a ela para segurá-lo com todas as forças. Ela fica atordoada, se perguntando se ele está tentando fazer algo com ela, mas na verdade, eles estavam sendo atacados. O príncipe desviou a flecha disparada contra ele, antes de ordenar que seus soldados lutassem de volta. Instintivamente, Lissana abraça Lewis, e quando os assassinos são dominados, eles usam uma bomba de fumaça para escapar. Quando o príncipe finalmente dissipa a fumaça usando sua espada mágica sagrada, os assassinos já haviam fugido, e pedras gigantes estavam prestes a cair sobre suas cabeças. Felizmente, de algum modo, eles não se machucam, mas como ele estava protegendo ao ficar por cima dela, ela fica irritada. Mas agora eles estão isolados dos outros soldados e nem mesmo têm seus cavalos com eles. Por isso,
O príncipe decide passar pela propriedade dos Castilla em vez de seguir sua rota normal. A garota fica surpresa com o nome, e se pergunta se a família Castilla é a mesma que a dela. Nesse momento, Lewis a segura e a puxa, afinal ela ainda é sua prisioneira. Ela se pergunta se deveria contar a verdade a ele sobre vir de outro mundo, mas ele não acreditará nela, e provavelmente, dizer que perdeu a memória também não iria funcionar. Mas de repente, Lewis começa a tremer e a ficar ofegante. Ele tinha sido atingido de raspão por uma flecha envenenada, que rapidamente começa a fazer efeito. Enquanto isso, em seu palácio, Marcel está furioso e preocupado porque os assassinos que ele enviou atrás do príncipe herdeiro falharam, já que assim ele estava prestes a se meter em encrenca com seu pai. Mas, mais do que isso, ele está furioso porque Lysana escapou dele, e diz que se pudesse, a incendiaria naquele dia, assim ela entenderia que ele estava falando sério e casaria com ele, e agora ele a quer de volta. Na floresta, Lysana fez o seu melhor para interromper a circulação do veneno no corpo de Lewis, e agora tenta curá-lo com algumas plantas que parecem ervas medicinais. Seu avô que lhe ensinou sobre elas, e ela acaba emotiva pensando nele. Então, ela anota a espada do príncipe, e a usa para pescar alguns peixes e depois colher algumas frutas selvagens para comer. Ela percebe que a febre de Lewis diminuiu, então agora ele deveria se recuperar apenas descansando. Quando a noite chega, ela pensa em fazer fogo para que possam sobreviver, sem saber do lobo que perambulava pela floresta depois do anoitecer. Então, ela esfrega 2 pedaços de madeira para criar uma faísca, mas fica chocada quando um fogo brilhante, e bem vibrante, surge do nada. Lysana olha para o círculo de fogo ao seu redor, e mesmo que no começo tenha ficado grata por ele, ela percebe que seria queimada até a morte desse jeito. Mas então o fogo começa a diminuir de repente, e ela ouve o som de pessoas conversando nas proximidades. Eles estavam indo atrás da bruxa que o barão estava obcecado, mas um lobo estava os impedindo. Um homem diz que a bruxa era bastante bonita, e que ele talvez a ensinasse uma atrevida lição se a encontrasse. Lysana está irritada e furiosa ouvindo a conversa, e espera que o lobo morda a bunda do homem, e surpreendentemente, isso é exatamente o que acontece. A noite passou, e quando o grupo de caça fugiu, o lobo também sumiu sem deixar rastros. Na manhã seguinte, o fogo desapareceu completamente, mas nenhuma única lâmina de grama estava queimada. Lysana se pergunta se isso realmente era mágica, mas ela não tem tempo para pensar, pois já está sentindo sono, então ela se senta ao lado de Lewis, adormecendo em seu ombro. Pouco depois, ele acorda, percebendo que a bruxa salvou sua vida. Ele a pega e começa a caminhar em direção à cidade mais próxima. Nos seus sonhos, a garota vê sua família e seu gato de estimação, mas eles começam a se afastar depois de cumprimentá-la, e ela acorda chorando. Ela percebe que era apenas um sonho e que ainda está em seu mundo. Mas ao olhar ao redor, ela percebe que está em um quarto luxuoso. Ela tem muitas perguntas, mas quando tenta caminhar cai, porque ainda está se sentindo fraca. Nesse momento uma garota entra, e deixa cair os objetos que estava carregando depois de vê-la. A garota está realmente emocionada, e chora ao abraçar Sana, pois estava bastante preocupada com ela. Em seguida, ela corre para trazer comida para Lysana, antes mesmo que a garota possa perguntar quem ela é. Ao trazer o café da manhã, a garota se apresenta como Anne, a dama de companhia dela, e seu braço direito. Ela lhe diz que ela era a única filha e a herdeira da família Castilla. A garota tinha desaparecido 4 dias atrás quando saiu para um passeio noturno, e ninguém sabia de nada, até que ela voltou. Lysana decide dizer que perdeu todas as suas memórias, e quando Anne pergunta se ela não se lembrava de que o príncipe herdeiro a carregou para casa em seus braços, a garota quase se engasga com o chá. Lysana não fica feliz em ouvir isso, mas Anne acha romântico, e fala animada sobre como ficou feliz e empolgada ao ver Lewis a carregando para a cama. Ele ficou surpreso ao descobrir que ela era uma nobre, e depois saiu dizendo que lhe enviaria uma mensagem mais tarde. Lysana zomba em como que o príncipe mudou de tom depois de perceber que ela era nobre, mas o melhor de tudo é que ela escapou da prisão do pervertido Marcel. Ela diz a Anne que precisava descansar mais, e quando fica sozinha novamente, comemora sua transformação de prisioneira em nobre, e tem um bom pressentimento sobre essa nova vida. Mas os servos da casa não compartilham desse bom pressentimento e estão aterrorizados que o pesadelo vai começar, e os gritos serão ouvidos pela casa em breve. Lysana não consegue dormir, então decide ir dar uma olhada na mansão, pensando que mesmo que ela seja uma pessoa diferente, ainda precisava agir como a dona do corpo, e aprender tudo sobre este mundo. Ela sai pela porta, e imediatamente se depara com um servo chamado Shan, que fica nervoso ao vê-la, e lhe pede desculpas, dizendo que não viu nada, pedindo desesperado para ser poupado. Lysana percebe que ele estava entrando em pânico porque ela ainda estava em seu hobby de dormir. Em seguida, Anne chega lá e repreende severamente o pobre Shan como um demônio, antes de calmamente levar Shanna para dentro de seu quarto. A garota pensa que foi uma reação exagerada por algo tão pequeno, e conclui que para evitar que outros se machuquem devido a esse sistema de classes, ela terá que ser mais cuidadosa.
Então, Anne traz algumas roupas casuais, mas elas ainda eram mais luxuosas que as melhores roupas que nossa protagonista usou em sua vida passada. E ela nota como a empregada que a vestia também estava tremendo de medo. Enquanto faz um passeio com sua dama de companhia, Sanam vê os servos disciplinados, as decorações elegantes e um retrato da verdadeira Lissana. Ela descobre que Lissana tinha apenas 19 anos, e embora fosse madura e composta, também era fria como gelo. Se Lissana não tivesse mentido sobre perder a memória, ela teria sido descoberta imediatamente, havendo olhar para o seu retrato como se estivesse olhando para um estranho. Anne acredita que ela perdeu a memória e assegura que sabe tudo sobre ela, então a ajudará a se reerguer. Ela diz que Lissana foi adotada por seu tio, o Conde Grade, há 10 anos, depois de perder os pais em um incêndio, e ele sempre a tratou como sua própria filha. Anne mostra à garota o retrato do Conde, dizendo que embora ele não seja bom em expressar suas emoções, ele amava sua filha adotiva mais que tudo, e fazia de tudo para frequentemente a mimar com presentes extravagantes. Atualmente, ele estava lutando contra inimigos na fronteira sul a mando do imperador, mas como a batalha tinha acabado, já devia estar prestes a voltar. Lissana diz que Grade terá uma surpresa quando retornar, e em seguida sorri, pedindo a Anne que lhe ajude com tudo o que precisava saber. Embora a criada inicialmente estivesse chocada, ela ficou feliz em ajudar. A primeira coisa que ela conta a Lissana é que ela adora ler livros, mas momentos depois de abrir o primeiro, a protagonista começa a ter dor de cabeça, já que não entende bem aquela caligrafia. Então, Anne também conta a ela que ama colecionar pedras preciosas, e ao ver tantas gemas brilhantes diante dela, Lissana concorda, achando que a garota realmente parecia ter aquele tipo de hobby. Ela está inspecionando as belas pedras, quando Anne conta a ela que costumava levar suas gemas para o jardim no meio da noite, apesar de seu corpo frágil. Segundo a criada, Lissana sempre dizia que elas pareciam mais bonitas à luz da lua. Nesse momento a garota não deixou de pensar no que Marcel disse, quando estava tentando incriminá-la por absorver a luz da lua, percebendo que talvez nem tudo fosse falso. Ela imagina que é uma bruxa de verdade, e se pergunta se Anne sabe disso. Mas ela não queria chamar atenção para problemas perguntando sobre isso, então ela decide apenas voltar para o seu quarto. Então ela nota uma rosa branca entre todas as vermelhas, e embora goste dela, Anne entra em pânico pensando que poderia ser um erro de Chan novamente. Ela fica visivelmente abalada e diz que vai cuidar disso, e que Lissana não terá problemas, então podem se preparar para o jantar. Depois de Lissana desfrutar de um ótimo jantar, ela deseja ir ao jardim, como antes, e Anne parece inquieta ao dizer que fará todos os preparativos, como de costume. Em seguida, ela sai para o jardim com um chicote, se preparando para fazer tudo por sua senhora. Enquanto Lissana tentava obter pistas sobre magia, a partir das pedras preciosas e da luz da lua, ela ouve os gritos altos das pessoas no jardim. Ela não tem ideia de que Anne estava chicoteando os servos e que Chan estava na frente dela, protegendo os outros servos e pedindo que ela parasse, pois aquilo já era suficiente. Ela diz que ainda estava no começo, e começa a falar sobre os erros de cada empregado. Chan também receberia a surra de sua vida, pois seus erros eram graves. Quando ela tenta chicoteá-lo novamente, Lissana interrompe e exige que ela explique o que estava tentando fazer. A criada se assusta ao ver sua mão sangrando, e antes que ela possa dizer qualquer coisa, Lissana ordena que leve as pessoas de volta à mansão e as trate, antes de ir ao quarto dela. Dentro de seu quarto, nossa protagonista está em pânico com o que acabou de acontecer, e teme, pensando se Anne era uma psicopata, ou se foi a antiga Lissana quem a encarregou dessa tarefa. Mas então Anne entra, e Lissana mantém um rosto sem emoção enquanto pergunta o que tinha na bolsa que ela estava carregando. Anne diz que continha alguns itens que sua senhora havia lhe dado para usar na punição dos outros servos. Quando Lissana vê algemas e chicotes lá dentro, ela se pergunta se a garota estava envolvida com dominação. Ela fica nervosa, mas consegue agir com calma e ordenar a Anne que queimasse todas essas coisas, e nunca mais faça isso. No entanto, Anne diz que não pode parar, e precisava fazer isso por sua senhora. Enquanto Lissana diz que não encontrava mais prazer nessas coisas, Anne chora, dizendo que precisava disso porque ela era a bruxa da dor e sofrimento. Enquanto isso, no Palácio Imperial, Lewis matou várias pessoas, e enquanto está sentado no trono, ele diz que provavelmente isso era apenas o começo das coisas, e ele precisava daquela bruxa. Acontece que se passaram 3 anos desde que seu pai o nomeou como herdeiro do trono, e durante esse período ele foi alvo de assassinos várias vezes, e hoje, não foi exceção. Ele matou todos esses assassinos, e acredita que o maior traidor de que estava suspeitando era o Duque Barbosa. Lewis tinha retornado à capital ao saber da morte de seu pai, mas foi recebido com uma tentativa de assassinato, e ele acredita que desse jeito, ter a espada sagrada astrada já não era o suficiente. Ele precisa das bruxas, seres entre deuses e humanos com estranhos poderes mágicos, que não se curvam, nem a Deus nem aos reis. Lissana realmente é a bruxa do sofrimento, como Anne lhe conta. Então, ela absorve a dor dos outros para aumentar seu poder.
Lissana tenta dizer que não vai mais aceitar esse tipo de poder, mas Annie lhe diz que era a única coisa que a sustentava, caso contrário, ela ficaria constantemente doente, a ponto de entrar em coma. Lissana decide mudar a percepção de sua dama de companhia mostrando sua força e habilidades em artes marciais, já que também nasceu com uma constituição fraca em seu mundo, e para compensar isso, aprendeu todos os tipos de estilos de luta. Ela diz que não deveria precisar mais da dor dos outros para se sustentar, e nota como tem estado muito bem desde que voltou. Mas como Annie ainda está ansiosa, Lissana pede a ela que pare com a tortura apenas por uma semana, para ver se ela realmente ficará doente desta vez. Depois de uma semana, é possível ouvir tosses pela mansão, e por isso Lissana pergunta a Chan se ele não estava trabalhando demais. O rapaz diz que não, e apenas acrescenta que não sabia se ela estava satisfeita com o jardim que tinha feito, por isso, estava se esforçando mais nele. Lissandra nota um novo jardim, completamente encantada com o lugar. Agora os servos só podem fofocar sobre como ela parou com as punições e está ignorando os seus pequenos erros. Eles pensam que talvez ela tenha sido possuída, mas esperam que ela continue assim para sempre. Annie honra seu acordo, queimando todo o equipamento de tortura, mas então, ela conta à garota que o mordomo principal estava trancado em um quarto da câmara lateral nos últimos 3 anos. Nesse momento Lissana entra em pânico, e pergunta por que Annie só lhe contou isso agora. Ela corre para libertá-lo, mas quando tenta sair pela porta, encontra Grade lá, e sem querer ela pula em seus braços, encantada com o quanto ele é bonito. Quando ele pergunta se ela está bem, ela não sabe como deve chamá-lo, então o chama de pai. Grade fica sem palavras e a abraça, enquanto Lissana percebe seu erro. Ele diz que ela finalmente o aceitou como pai, e ele não poderia estar mais feliz com isso. A garota está chocada e permanece desconfortável, mesmo quando eles se sentam juntos para tomar chá. Annie lhe conta depois que ela nunca chamou Grade de pai em sua vida, e ela descobre que ele era chamado de espada oculta do palácio, e frequentemente partia em longas missões por ordem da família imperial. Ele sempre voltava com presentes para ela, mas ela nunca aceitava seu amor, e o via apenas como um patrono. Lissana concluiu que eles tinham problemas de comunicação, e para quebrar a estranheza entre eles, ela começa a falar sobre como chamou anteriormente. Ele responde que ela pode chamá-lo do jeito que quiser, mas ela ainda decide chamá-lo de pai, notando que ele voltou mais cedo que o esperado. Ele conta a ela que o imperador tinha morrido recentemente e ele veio logo depois de seu funeral. Agora que Lewis seria coroado novo imperador, ele iria voltar para se preparar para a coroação. Lissana fica surpresa ao lembrar do bonitão desprezível, e diz que ela não irá. Tanto Grade quanto ela estão determinados, e então ele pergunta sobre onde estava o mordomo-chefe, Rafael. Lissana já estava prestes a libertá-lo, mas agora ela se pergunta o que iria acontecer. Grade então pede a outro serviçal para trazer Rafael até ele. Mas quando Rafael se apresenta ao conde, ele está impecável, e Lissana fica intrigada com seu cabelo prateado e tapa-olho. Grade pergunta por que ele se atrasou, e ele inventa uma desculpa, dizendo que não estava se sentindo bem e que a garota o havia autorizado a descansar. Mas quando o conde pede para que ele seja o responsável por deixar Lissana pronta para o banquete de coroação, ele a encara friamente, e pede para que ela o siga. Ela quer negar, mas ouve a voz de Rafael em sua cabeça, ameaçando expô-la se ela não o seguir. A garota se pergunta se aquilo era telepatia, e decide segui-lo, mas estranhamente nada de incomum acontece. Rafael diz que só faltam 3 meses para eles se prepararem para a coroação, e ordena aos servos que preparem uma elaborada rotina de cuidados de beleza para Lissana, dizendo que ela deve ser banhada com o melhor leite de cabra e vinho, e penteada com o melhor óleo do leste. Ela não aceita isso, e lhe diz claramente que vai cuidar de tudo, pedindo que ele apenas traga o catálogo de vestidos para ela no dia, dizendo que essa era a ordem de sua mestra. Ele não está pronto para aceitar isso, então Lissana decide mudar sua abordagem. Ela agradece por tê-la cobertado antes, pedindo desculpas por ele ter sido mantido trancado por 3 anos, sorrindo enquanto diz que nunca mais acontecerá. Mas isso deixa Rafael muito nervoso, e ele aprende na janela enquanto diz que ela não é sua mestra e não pode enganá-lo, porque ele sabe que ela é apenas uma mulher baixa de outro mundo. Lissana leva o maior susto de todos, ela torce o tornozelo e cai, e então, o tapa-olho cai do rosto de Rafael, e ele se transforma em um lobo branco. Ela o reconhece como sendo o mesmo lobo que viu na floresta. 3 anos atrás, Lissana estava tentando usar magia que transcendia o tempo e o espaço, e quando Rafael rejeitou a ideia, ela o repreendeu, dizendo que ele era apenas o seu familiar. Ela também riu, dizendo que talvez ele não a reconhecesse da próxima vez que se encontrassem, e logo depois trocou sua alma pela da mulher que agora estava fingindo ser ela. Então, ele volta a ser ele mesmo, dizendo que nunca a reconhecerá como sua mestra, e vai apenas cuidar de seu corpo. Mas Lissana o agarra pela gola, perguntando se foi a mestra dele quem a trouxe para este mundo, exigindo voltar imediatamente para o seu mundo. Rafael fica assustado, mas quando Lissana para olhá-lo, ele cora, e ela fica completamente confusa com a reação dele.
Mas então ela encontra uma caneta em seu bolso e arranca, ameaçando esfaquear seu rosto com ela caso ele não lhe contasse tudo o que sabe. Rafael não acredita nela, então Lissana lhe mostra sua mão, que estava machucada devido a ter pego o chicote. Então ela pensa que realmente fará isso, porque está desesperada o suficiente para fazer qualquer coisa para encontrar sua família. Mas enquanto ela pensa que Lissana trocou de almas, ela se pergunta se a garota também estava no corpo dela agora, quando Rafael imediatamente agarra sua mão. Eles estão lutando, quando Anne entra correndo com notícias até que encontra o familiar pressionando sua mestra, ficando tão chocada que o acerta com um vaso de flores. Rafael perde a consciência, e apesar dos desejos de Lissana, ele cai sobre ela. Anne está chocada e diz que essa deve ter sido a razão pela qual sua senhora o trancou por 3 anos. Ele não conseguia controlar seus sentimentos por ela, e acabou explodindo com eles. Felizmente, a Anne ainda não sabe nada sobre ser de outro mundo, e Lissana decide descobrir todas as informações que puder com seu familiar depois que ele acordar. Ela o joga na cama, mas então Grade está procurando por ela, e ao sair, ela fica chocada ao encontrar um comboio imperial na mansão, com presentes enviados do imperador para ela. Ela fica tão chocada quanto Grade, e então eles recebem a mensagem de que o novo imperador Lewis convidou pessoalmente Lissana para o banquete, lhe dando a honra de escolher a primeira música do baile. Ele escreveu que seus presentes eram um sinal de seu afeto, pelo memorável encontro que tiveram na outra noite, e por isso estará esperando por ela. É óbvio que todos entenderam da mensagem, então Lissana, Grade e os mensageiros ficam todos petrificados, achando que Lewis e a princesa já tiveram algumas intimidades. Grade sempre conheceu Lewis como alguém com mais interesse nas ervas daninhas de seu jardim do que nas mulheres, e ao ouvir a mensagem, ele teme sobre o que aconteceu entre sua filha e o príncipe herdeiro. Lissana esconde a verdade, com uma história de como encontrou um item perdido em uma vila, e o devolveu ao príncipe herdeiro, que disse que o item tinha grande valor sentimental para ele. Com isso Grade fica aliviado, e ao enviar Lissana para descansar, ele pensa que sua filha é encantadora o suficiente para fazer até mesmo Lewis se apaixonar por ela. À noite, a garota e Anne estão prontas para fazer o que chamam de caçar o cachorro, e vão até Rafael que estava sonhando com os fragmentos de sua mestra. Mas quando ele acorda ele percebe que seus braços e pernas estão amarrados e sua camisa está aberta. Ele grita para ser solto, e Lissana ri, dizendo que se livrou de todos os serviçais, e Anne estava vigiando a porta. Ela pede a ele que conte tudo o que sabe, ou ela mostrará a ele que ainda é a bruxa da dor. Seu plano era fazer cócegas nele até que ele ceda, e isso funciona rapidamente. Rafael conta tudo o que sabe, mas ele não tem ideia de como resolver a situação. Finalmente, ele decide esquecer o passado e cooperar com ela, para que ambos possam conseguir o que desejam, e por isso, Rafael está disposto a desempenhar o papel de seu cão fiel. Com a ajuda de Rafael e Anne, Lissana começa a se preparar para agir como uma nobre no banquete de coroação. Finalmente, o dia chega quando ela começa a aprender sobre magia. Havia 2 tipos de magia no mundo, a sagrada e a negra. A magia sagrada era concedida por Deus em troca de orações, e geralmente era transferida para objetos que só poderiam ser usados pela realeza. A magia negra era a fonte de poder das bruxas, mas nem sempre vinha a partir de um contrato com um demônio. Os familiares como ele, obtinham seu poder de sua bruxa. Ele decide mostrar isso a ela usando uma demonstração da técnica que uma bruxa da família Castilla, Irina, desenvolveu para transmitir seus poderes secretamente para suas sucessoras. Ela armazenava sua magia em gemas. Quando Rafael pega uma gema da coleção de Lissana e a beija, ela pergunta por que ele estava assediando o pobre Rubi. Mas então ele cai de joelhos, aparentemente porque seu poder não é forte o suficiente para ativá-la. Depois de limpá-la, ele a entrega a Lissana para que ela tente. Rafael pede a ela que pense em seu maior desejo enquanto beija o Rubi, e Lissana deseja voltar para casa. A magia é um sucesso, no entanto, isso não acontece. Em vez disso, ela adquire a habilidade de ler e escrever a língua deste mundo. Com isso, ela depois obtém a magia de outras gemas, e aprende a controlar o fogo, o vento e o relâmpago. Ela desejava ainda mais magia, mas para recarregar seus poderes, ela precisava da dor de outras pessoas, o que conseguia atormentando Rafael com cócegas. Continuando seus dias assim, logo chegou o dia da coroação de Lewis, e a vida de Lissana estava prestes a mudar ainda mais. A coroação foi um grande sucesso, e à noite até mesmo o lendário evento da Lua Azul, chamado Celine, ocorreu, o que só acontecia uma vez a cada 100 anos. A família Barbosa também estava presente, incluindo o Duque Barbosa, e ele quer que sua filha Marlena encante o novo imperador, e ela está bastante confiante em suas habilidades. Enquanto isso, Grade e Lissana estão atrasados para o banquete, e ele lhe diz que eles podem apenas cumprimentar o imperador, e logo depois voltar, usando a desculpa de sua frágil condição física. No entanto, Lissana não pode contar a ele que o novo imperador quer o problema, e ela também deseja dizer a Grade que sua filha foi tratada como uma criminosa, e quase queimada viva pelo novo imperador.
Na festa, algumas garotas estão falando sobre como o imperador precisa se estabelecer rapidamente, e dizem que ninguém seria mais adequada para ser sua esposa que Marlena, e eles estão certos de que ele se apaixonará por ela. Mas nesse momento, Lissana e Grade entram na sala, e a atenção de todos se volta para a beleza dela. Ela não queria ser o centro das atenções, e desejava se vestir de forma modesta, mas graças à oposição de sua família, ela teve que usar algo extravagante. Então ela fica surpresa ao ver Marcel lá, e arranja uma desculpa de que estava se sentindo sufocada dentro do salão, e vai para a sacada. Ela pensa que ninguém diria nada se ela usasse a desculpa de que não percebeu a chegada do imperador e apenas ficasse na sacada. Mas então Marlena e suas amigas se aproximam dela, e ela reconheceu a filha do Duque Barbosa, sem conhecer as outras duas. Marlena conhecia Lissana como uma garota comum e frágil, que nunca apareceu em eventos depois de seu humilde baile de debutante, mas que agora, de repente, veio para a coroação e roubou os holofotes, e por isso ela está com ciúmes e furiosa com ela. Enquanto as duas garotas a seguram, Marlena joga sua bebida no rosto e no vestido de Lissana, dizendo que sua mão escorregou, mas de qualquer forma, ela estava bem vestida demais para sua posição social. As três garotas zombam dela, mas Lissana está furiosa, e ela sabe como responder. Ela as chama de três patinhos feios, e usa sua magia para enviar uma forte rajada de vento para desarrumá-las, enquanto diz surpresa que parecia que um pássaro tinha feito um ninho em suas cabeças. Enquanto Lissana ri, ela lembra de como costumava governar o parquinho de sua cidade, quando ainda era uma criança na Terra. Mas assim que ela entra novamente no salão do banquete, o imperador chega à festa, pro seu desespero. E agora ela pensa que não pode deixar o príncipe maldito vê-la assim. Ela planeja encontrar Grade e pedir a ele que a leve para casa, mas então, Lewis logo a avista, e seus olhos se encontram por um segundo. Lissana decide ignorar isso, e procura pelo conde. Mas à medida que ela se afasta, sente como se o imperador estivesse a seguindo, o que ele claramente estava. Assim que ela encontra Grade, Lewis segura sua mão, perguntando à bela garota para onde ela estava indo com tanta pressa. Ela fica confusa e deseja se livrar dele, mas ele apenas a puxa para mais perto, perguntando se ela esqueceu que ele sabia que ela é uma bruxa. Ele ameaça expor-la na frente de todos se ela não ouvir, e ela teme que todos se voltem contra ela, e por isso não tem escolha senão seguir o imperador em silêncio. Ela pensa que ele é ainda pior do que se lembrava, e enquanto ele beija sua mão, ela fica enojada. Ele pede a ela que fique ao seu lado nesta noite, e ela se pergunta por que o salvou da flecha envenenada. O resto da festa não sabe a verdade, e eles pensam que Lewis realmente gosta de Lissana, e os rumores sobre eles serem amantes são verdadeiros. Mas os mais chocados são o Duque Barbosa e sua filha. Lewis e Lissana dançam, e enquanto ele pergunta por que a mão dela tem gosto de champanhe, ela pisa no pé dele e lhe diz para ele calar a boca, e dançar, ou apenas dizer logo o que ele quer. Ela pergunta se ele vai se fingir ter uma relação com ela, como nos romances de amor, e ele diz que está desapontado com ela se isso for o que ela poderia imaginar. Ele diz que quer mais do que apenas um relacionamento ou amor, ele quer que ela seja sua imperatriz. Lissana está chocada e envergonhada, mas antes mesmo de ouvir a resposta dela, mas então, de repente, um grupo de assassinos entra no salão através da janela, lançando bombas de fumaça venenosa para derrubar a todos. Os guardas já estão todos mortos, e quando até Grade cai, Lewis limpa a fumaça ao seu redor com sua espada sagrada, e vê um assassino mantendo Lissana como refém. Ele pede a ele que entregue sua espada, se não quiser perder sua bela noiva. Ela está enojada pelas palavras e ações dele, e se pergunta se deveria usar magia para lidar com a situação imediatamente, mas de repente o assassino diz para ela não tentar nenhuma gracinha, pois sabe que ela é mais do que apenas uma garota comum. Ele torce o braço dela, e enquanto ela chora de dor, Lewis larga sua espada e se deixa ser capturado por uma corrente dourada que os assassinos dizem ser um artefato antigo usado para capturar bruxas e cancelar seu poder. O artefato mágico começa a drenar seu poder e a feri-lo, com a garota olhando para a corrente, e percebendo que a situação é pior do que ela imaginava. Enquanto todos estão chocados, Barbosa sorri, pensando que seus planos iriam se concretizar desta vez. Lewis pede aos assassinos que soltem Lissana, pois já tinha feito o que eles disseram. Mas o assassino que a mantém refém responde que ele tem alguns assuntos pessoais com ela, e gostaria de resolver se divertindo um pouco. Lissana já está muito nervosa, e não consegue mais se segurar para retaliar, mas não houve necessidade disso, pois Lewis usa seu poder para controlar sua espada sagrada astrada, e mata o assassino que a segurava, junto dos outros. Ela cai em seus braços, e enquanto está chocada com o que ele acabou de fazer, ele abraça e diz para ela se recompor, pois ainda não acabou. Lissana está tremendo ao perceber que estão cercados por assassinos por todos os lados, e então, o imperador tosse, desmaiando depois de pedir a ela para chamá-lo de Lewis, e não mais de Ludwig a partir de agora. Os assassinos pensam que é a chance deles de terminar o trabalho, e Lissana não tem escolha a não ser confiar em seus poderes, invocando um raio para atingir seus inimigos.